Fala galera, aqui é o professor Rogério Figueiredo, você está no seu canal Mais Conta. Nós estamos na nossa sexta aula de revisão para o Enem. Estamos estudando em cima das competências e habilidades. E hoje nós vamos encerrar a competência 3, que diz o seguinte: construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Beleza? Vamos aí para a nossa primeira questão, que está na habilidade 12, que diz o seguinte: resolver situação problema que envolva medida de grandezas. Então você vai estar observando que a gente, nas questões da habilidade 12, sempre vai ter problema relacionado com medidas de grandezas, tá certo? Vamos lá, vamos fazer essa primeira questão. Vamos ler aqui com calma. Ok. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Você já vai marcando aí com a sua canetinha, ó, diâmetro 10 centímetros. Diâmetro, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio de quem? Da seção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura em centímetros igual a. Ok, primeira coisa, deixa eu dar um ganho aqui nessa figura. Então, vamos lá. Aqui está o melão, certo? Aqui está a seção cortada. Entenda, essa região aqui de cima é a região onde serão afixados os doces. Então, ficarão aqui em cima. Aqui é a calota a ser cortada. Para quê? Para que essa parte fique fixa. Então, essa parte daqui vai sair. Essa parte é a seção. Vamos para os dados da questão. Primeira coisa, o diâmetro da esfera. Bem, o diâmetro da esfera foi dado por 10 centímetros. Então, aqui é o diâmetro, 10 centímetros. Logo, o raio da esfera vai ser 5 centímetros. Beleza? Outra informação dada, que o raio da seção tem que ser pelo menos 3 centímetros. Então, a gente vai considerar aqui como 3 centímetros o raio da seção. Olha, unidades tudo iguais. Ele pede para que o resultado seja em centímetro. Então, não vamos fazer alteração nenhuma. Mas o que é que ele quer na questão, Rogério? Veja bem. Aqui ele está querendo saber a altura H. Que altura é essa? A altura que eu vou ter da calota menor aqui, ó, dessa de baixo. Então, eu quero essa distância aqui, daqui para cá. Aí, deixa eu desenhar aqui, ó. Aí vai ficar o quê? Daqui até aqui. Beleza, eu preciso achar esse valor. Gente, eu já consigo enxergar alguma coisa aqui, que é um triângulo. Bem, aqui, o raio, ó, de O para B é o raio da esfera, que vale 5. Então, eu vou botar 5 aqui. Ok? O raio da seção vale 3. Perceba o seguinte. Eu vou chamar aqui O para A de Dzinho. Vou chamar esse cara aqui de Dzinho. Certo? Só que, pessoal, a distância de O até esse ponto aqui não vai ser igual, né, ao raio da esfera. Isso mesmo, vai ser, porque do centro a qualquer parte da superfície esférica é o raio da esfera. Então, eu posso dizer que o raio da esfera, R, é igual a H
mais Dzinho. Veja bem, se eu já tenho um raio, para achar o H é só botar o Dzinho para lá. Então vai ficar Rzão menos Dzinho igual a H. Eu já tenho o valor do raio grande, que é o raio da esfera, que vale 5. Então deixa esse cara aqui. E vamos partir para achar o valor de D. Se você observar, eu estou aqui com um triângulo retângulo, onde eu tenho D, 3 e 5. O que é que eu tenho que fazer? Toda vez que aparecer um triângulo retângulo, eu preciso do terceiro lado, eu faço o quê? O velho tio Pita. Quem é tio Pita? Teorema de Pitágoras. Você sabe muito bem como fazer. Eu vou pegar esse 5 aqui, que é a hipotenusa. 5 ao quadrado vai ser igual ao Dzinho ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o que é que a gente vai ter? 25 igual a D ao quadrado mais 9. Passo 25 para lá, subtraindo, vai ficar 16 D ao quadrado. Logo, esse D vai ser igual a 4, né? Porque eu vou tirar a raiz de 16, o D vai ser 4 centímetros. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Todas as vezes que eu tiver um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa 5 e um dos catetos 3, obrigatoriamente o outro vai ser 4. Esse é o chamado triângulo pitagórico. Então, deixa eu dar uma dica para você aqui. Essa dica que eu estou falando é isso. Eu tenho uma medida, aqui 5, ele é retângulo, aqui vale 3, aqui vale 4. E qualquer triângulo proporcional a ele. Por exemplo, se eu tiver um triângulo dado aqui na hipotenusa, tiver 20, e aqui, ó, 20 significa que eu peguei 5 e multipliquei por 4. Aqui vai ficar 12. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser 16. É o triângulo pitagórico, sem precisar fazer o cálculo do teorema de Pitágoras. Vamos voltar para a nossa questão aqui depois dessa dica. Olha só. O que é que acontece? Esse Dzinho que a gente encontrou foi 4. Logo, o valor de H vai ser o quê? 5 menos 4, 1 centímetros. Aí você vem com aquela historinha, né? Professor, um trabalho desse para dar 1. E você quer que dê o quê? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, guerreiro. Diz assim. Primeiro, está na habilidade 13 agora. Já estamos na habilidade 13. Ok? Que diz o seguinte: avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Gente, quando você vê esse negócio de avaliar e depois argumento, quer uma dica? Na hora da prova, deixa isso aí para o final. Geralmente é um pouquinho complicado. Mas vamos continuar aqui que eu vou deixar você de boa mesmo. Vamos lá. Senhor Dumas vai à padaria Dona Bárbara comprar um pedaço de salame. Sabe-se que o salame da padaria tem a forma de um cilindro reto com 40 centímetros de altura. Então, ele tem um cilindro reto com 40 centímetros de altura e massa de 1 kg. Porém, Senhor Dumas só deseja adquirir 500 gramas. Opa, isso aqui vai ser importante. Do referido salame e não abre mão de que seja atendido seu pedido. Tentando satisfazer o freguês, o atendente cortou um pedaço obliquamente, de modo que a altura do pedaço varia entre 22 e 26. Após o corte, o atendente realizou a medição da massa do pedaço obtido. Após a pesagem, o senhor Dumas, veja bem, se lê a questão, não sabe onde está a pergunta. Por quê? Porque exatamente a pergunta vai estar na resposta também. O que a gente tem que ficar atento em algumas informações. Primeiro, você teve um cilindro inicialmente. Você tem um cilindro, não é isso? Cilindrozinho aqui, que tem como medidas a altura de 40
40 centímetros, não é isso? 40 centímetros de altura, tá? Não fala o valor do raio, beleza? Então, raio R, e tem uma massa, ele pesa aqui quanto? 1 kg. Só que eu já vou alterar, porque como o senhor Dumas deseja 500 gramas, então eu vou escrever isso aqui em gramas também, que vai dar 1000 gramas. Beleza? Mas o que ele falou que foi dado um corte. Que tipo de corte, Rogério? Esse corte aqui, oblíquo. Isso mesmo. O que é corte oblíquo? É um corte assim, ó, inclinado. Tá. Foi dado um corte aqui. Tá bom? Então, fica mais ou menos essa figura aqui, ó. Aqui, ó. Foi dado um corte e ficou essa figura aqui. Essa figura é chamada de tronco de cilindro. Tronco de cilindro. O que seria o tronco de cilindro? Eu peguei um cilindro, tá? Fiz um corte e ele ficou assim. Ó. Essa parte de cima e essa parte daqui. Veja, eu estou usando esse cilindro aqui, mas não significa que é o mesmo, não. Mas a informação que ele dá na questão é que a altura variou entre 22 e 26. Então, eu vou pegar aqui 22 e aqui 26. Tá bom? Que seria isso. E o que eu quero é esse cara aqui, ó. Ó, essa figura mesmo que eu quero, 26 e 22. Aí você me pergunta, poxa, Rogério, o que é que eu vou fazer agora? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o volume desse tronco de cilindro. Aí você pergunta, como é que eu calculo o volume do tronco do cilindro? Vê bem, para a gente entender como é a fórmula de cálculo, eu estou pegando aqui, 22 é daqui para cá, esse pedaço daqui para cá, e daqui para cá é 26. Olha, como eu cortei um cilindro, aqui também seria 26 e aqui 22. Entenda, gente, não é o cara que tenha 40, não é eu não estou pegando aqui, esse cilindro não é esse, então fica atento. Isso aqui eu só estou provando uma fórmula para vocês. Como seria o volume desse cilindro aqui? O volume desse cilindro nós já sabemos que é a área da base vezes a altura. Só que aqui vai variar. O que eu posso escrever? O volume será a área da base aqui para o tronco, tá? Eu vou botar aqui volume do tronco. Área da base vezes altura 1 mais altura 2 dividido por 2. Por que dividido por 2, Rogério? É porque eu só quero um tronco. Então, eu vou fazer exatamente isso para fazer o nosso cálculo do volume do tronco. Então, achando o volume do tronco da seguinte forma. A área da base. A área da base é πr ao quadrado. Mas como ele não deu raio, não deu nada, eu vou deixar o base aqui mesmo. A área da base vezes a altura 22 mais 26. 22 mais 26, isso vai dar 48. Então, vezes 48 sobre 2. O volume do tronco vai ser a área da base vezes 24. Não é verdade? A área da base vezes 24, porque eu cortei esse 48 por 2. Ok? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 básica. Qual é o volume? O volume do cilindro, né? O salame original. O volume vai ser dado por área da base vezes a altura. Quanto é a altura? 40. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma regra 3. Olha, qual vai ser a massa do tronco? Tá? Deixa eu organizar aqui, ficar mais bonitinho aqui para vocês. Rapidinho. Vou apagar aqui esse cara aqui. Pronto. Aí eu vou fazer uma regra 3 que você vai entender de boa mesmo. Veja, eu vou pegar o cilindro, e aqui o tronco. Do cilindro vem a massa, 1000 gramas, e do tronco a massa, que eu não sei, que é o que eu estou procurando, tá certo? Você vai ver. Aí depois, do cilindro eu tenho que o volume é a área da base vezes 40,
certo? E do tronco, eu tenho que é a área da base vezes 24. Aí você faz, Rogério, a área da base do cilindro original, né, do salame original, e o tronco dele é a mesma coisa? É sim, gente, é a mesma base. Então eu faço aqui uma regra de 3 básica e nós vamos ter o quê? X. Esse aqui vai multiplicar, depois vai dividir. Então vai ficar 1000 que multiplica AB vezes 24. Ok aí? 24. E aí, dividimos aqui esse cara por quem? Por AB vezes 40. Galera, eu vou fazer aqui uns cortes. Vou cortar a área da base com a área da base. Um zero aqui com outro zero. Esse 4 aqui com 24 sobra 6. Então, eu vou ter um total de 600 gramas. Então, vamos entender essa questão. Agora, ele vai querer fazer o quê? Argumentar. Saiu satisfeito, pois comprou exatamente o que desejava? Não. Por quê? Porque ele deseja 500. Exigiu que fosse cortado um pedaço menor, pois estaria levando 50 gramas a mais? Negativo. Se é 600 ele queria 500, ele está levando 100 a mais. Não é isso? 100 a mais. Aí, ó. Exigiu que fosse cortado um pedaço menor, pois estaria levando 100 gramas a mais do que pediu? Isso. Alternativa aqui, letra C. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Dentro da habilidade 14, que significa dizer o quê? Avaliar proposta de intervenção. Esse avaliar de novo. Proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimento geométrico relacionados a grandezas e medidas. Ok? Novamente, dentro de grandezas e medidas, geometria. Tá? Vamos lá. Ele diz assim: um bode está preso com uma corda em uma estaca, localizada no centro de um terreno quadrado de lado 20 metros. Aí tu já marca aqui 20 metros. Certo? E que é quadrado. Então, tem aqui 20 por 20. É ou não é? O terreno é todo gramado e a medida do tamanho da corda é de 5 metros. Então, ele tem uma medida aqui de 5 metros na corda. Ok? O dono do terreno deseja que toda a vegetação seja comida pelo animal ao longo de alguns dias. E achando que a medida da corda não seja suficiente para esse objetivo, pede a alguns funcionários que deem dicas de como ele deve proceder. 4 funcionários opinaram, a saber, João sugeriu aumentar a medida da corda para 7 metros, Paulo sugeriu aumentar a medida da corda para 10 metros, Maria sugeriu aumentar a medida da corda para 12 metros e Luísa sugeriu aumentar a medida da corda para 15 metros. Dado que raiz de 2 é igual a 1,41, então o dono do terreno, vamos lá. Aqui, ó, novamente, argumento, avaliar, uma intervenção. Pensa comigo, cara. Se eu tenho aqui, vou tentar desenhar aqui o quadrado. Puxou aqui. Eu tenho o bichinho aqui no meio, ok? Agora, a minha medida que eu tenho é 5. Só que, se eu fizer um cálculo da distância daqui para cá, você concorda que essa distância aqui vai ser a suficiente? Porque veja só, isso aqui é como se fosse um raio de uma circunferência aqui, ó. Como se eu tivesse uma circunferência aqui, né? Rodeando, né? Fazendo a volta como se eu estivesse fazendo a volta exatamente aqui. Ficou feio, né? Mas você entendeu. É a volta que ele vai fazer aqui. Se eu souber essa medida aqui, acabou a questão. Mas vê, essa medida não seria a metade
de uma diagonal. Esse cara aqui, ó, esse pedacinho, não seria metade da diagonal? Ok. Como é que se calcula a diagonal de um quadrado? É D igual a L raiz de 2. Só que eu quero a metade, então eu quero dividir por 2 e dividir por 2. Logo, o que eu vou encontrar aqui é lado, que é 20, vezes a raiz de 2, que é 1,41, dividido por 2. Corta esse 2 aqui com 20, fica 10. E a resposta que a gente vai ter aqui para esse cálculo vai ser 10 vezes 1,41, ou seja, 14,1. Ok aí? 14,1. Beleza? Então, do que tem falado aqui, ó, a Luísa tá certa, porque a corda tem que ser maior do que, tem que ser acima disso aqui. Então vamos lá. Nada precisa fazer uma vez que é não vou nem ler o restante. Deve seguir a opinião de João, negativo. Deve seguir a opinião de Paulo, pois 10 metros é mais que suficiente, negativo. Deve seguir a opinião de Maria? Não. Deve seguir a opinião de Luísa, pois 15 metros é mais do que suficiente para garantir seu objetivo. Ok, galera? Obrigado pela aula de hoje. Continua com a gente, tá? Nós vamos continuar fazendo aí as competências, essa revisão, tá? Em cima dessas habilidades. É muito importante, gente. Muito importante mesmo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: continue no foco e com sua força e fé. Beleza? Um abraço e tamo junto.